Boa noite, irmãos e amigos que estão ao alcance da nossa voz. Nós somos a Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape e nós iremos iniciar o culto dessa noite e convidamos você que está nos escutando a, se quiser participar com a gente, se tiver uma Bíblia em casa também para as leituras, você possa participar com a gente. Nós queremos divulgar também que nós temos o canal no YouTube com várias mensagens. O nome do canal é PIB Jardim Maranguape. Caso você se interesse, procurar no YouTube para ouvir o que o Senhor tem a falar para nós. E também temos os cultos no domingo, às 19h30, o culto presencial, mas você também pode, se preferir, acompanhar online, ao vivo, pelo mesmo canal do YouTube. Enfim, vamos começar o culto dessa noite. Eu peço que os irmãos que estão aqui presentes, que fiquem de pé. Nós iremos fazer uma leitura no livro de Isaías, duas leituras, na verdade. Isaías 64, versículos 5 e 6, e Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Isaías 64, de 5 a 6, e Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Isaías. Recebesse de braços abertos o que praticam a justiça com alegria, os que seguem os teus caminhos, mas ficasse muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de panos de trapo imundo. Como folhas das árvores, nós murchamos e caímos. E os nossos pecados levam embora como vento. Agora em Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 18. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio e ninguém busca a Deus. Todos se extraviaram. Todos se tornaram inúteis. E ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras, e veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam e deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz e não têm o menor temor de Deus. Amém. Então, a gente vê nesses textos que nos é apresentada a nossa natureza, né? A nossa identidade como ser humano caído longe de Cristo. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, sentados mesmo, nós vamos abaixar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te cultuar presencialmente, Pai. Muito obrigada porque durante todo o tempo de quarentena o Senhor tem nos sustentado, Pai, de diversas formas. E nós te agradecemos porque nós podemos estar aqui junto com os irmãos, não tão juntos assim, mas ainda assim juntos, para cultuar e te adorar, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Pai, nós viemos te pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos quanto à nossa condição longe do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a perceber o quão pequenos e o quão falhos nós somos, Pai. E o quanto que nós pecamos contra Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a nos arrependermos. Em nome de Jesus que eu te faço essa oração. Amém. Nesse momento nós teremos um louvor com o irmão Fernando. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada.
calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem minhas águas livre estarei. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem minhas águas livre estarei. Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem minhas águas livre estarei. Amém. Que nós tenhamos sempre em mente, né, essa visão de realidade mesmo, de quem nós somos diante de Deus e de como nós estamos perdidos, longe da sua gloriosa presença. Eu gostaria de reiterar o convite às pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Se vocês tiverem vontade de vir aqui cultuar o Senhor conosco, fiquem livres para entrar à quadra. Nós estaremos muito felizes com a sua presença. E caso você não tenha essa disponibilidade agora, que você acompanhe as leituras, acompanhe principalmente a palavra aí na sua casa mesmo. Nesse momento nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Peço que os irmãos coloquem de pé, os que estão presentes. Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 a 8. Eu farei essa leitura e os irmãos e amigos acompanharão. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais.
Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então, da mesma forma que a Bíblia nos mostra a nossa realidade quanto a pecadores perdidos, ela também mostra que há uma salvação, há uma saída para essa situação que nós estamos. E essa saída é Cristo. No versículo 1 ele fala que nós todos estávamos mortos por causa da nossa desobediência. Então, Cristo ele veio para morrer em nosso lugar e para levar embora os nossos pecados. Então, em Cristo nós temos a confiança de morar eternamente com o Senhor, e isso é maravilhoso. E como no final do texto mostra também, isso não é obra nossa, não tinha nada que nós podíamos fazer. Nós estávamos literalmente mortos, separados do Senhor. E aí Cristo vem e dá a sua vida por nós. E aí, por meio da graça, nós somos salvos. Que nós possamos, de fato, dar valor a essa salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós iremos orar. Os irmãos podem sentar. Nós iremos orar mais uma vez pela mensagem. Abaixemos nossas cabeças e oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai. Nós te somos imensamente gratos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, que nós insistimos em cometer, Pai. Tem misericórdia de nós. Te pedimos ainda pela palavra, Pai, que irá ser pregada essa noite, para que ela ache lugar em nosso coração e que haja mudança, Pai. Que nós realmente venhamos a praticar o que nós aprendemos e não apenas lermos a Bíblia ou termos contato com Deus de ouvir falar, mas que nós, de fato, vejamos o Senhor, Pai, nos proporciona isso. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento teremos a mensagem com o pastor Edivan. Meus irmãos, é com muito prazer que nós voltamos a essa praça. Prazer de estarmos na presença do Senhor, na presença dos irmãos, de poder compartilhar com vocês a boa palavra de Deus, a palavra que nos traz vida e salvação. Por isso, agradecemos aos irmãos que colocam seus ouvidos à disposição da palavra de Deus, abrem suas mentes, seus corações. Agradecemos e esperamos em Deus que a palavra faça diferença em sua vida nessa ocasião. Que Deus fale ao seu coração como tem falado ao nosso coração. Com grande alegria que voltamos a essa quadra, onde se faz um trabalho todo sábado de evangelização. Nós estamos ainda receosos de fazer cultos nos templos, nas igrejas, mas na praça fica mais fácil. Contudo, temos realizado cultos no templo, na primeira igreja batista em Jardim Maranguape, próxima ao campo do Grêmio, aqui na nossa comunidade, uma igreja que ama, porque Jesus nos amou. Essa é a palavra que tem enchido nossos corações nesses dias. Nós amamos porque Jesus nos amou, porque Ele me amou. Eu amo. Eu não sabia amar a Deus, eu não sabia amar a sua igreja.
eu não sabia amar as pessoas com o amor de Deus. O amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus é incondicional. Eu não sabia amá-lo assim, eu não sabia amar assim, mas quando eu aprendi que Jesus me amou, e como Ele me amou e como Ele me ama, eu passei a amar também assim como Ele me amou. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 19, ele diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu quero dizer aqui com os irmãos que estão de máscara, sentados, como os irmãos estão aqui dentro da quadra, e os que estiverem ao alcance da nossa voz, quiserem repetir comigo esse versículo. Primeira carta de João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos dizer juntos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a verdade da palavra de Deus. Ele nos amou e Ele morreu pelos nossos pecados. E nós estamos aqui para dar testemunho do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, como foi lido na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, por isso nós estamos aqui mais uma vez, e fazer o convite a você que nos ouve, que nos ouça e compartilhe a mensagem do Evangelho com seus amigos, com seus parentes, a boa mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Essa é a mensagem de Deus para nós. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus oferece a todos que se arrependem perdão dos pecados. Jesus nos enche com seu Espírito Santo. Então, em Deus, o Pai, nós temos o entendimento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Estamos, assim como Adão, despidos diante de Deus. Quando Deus chega diante de Adão, lá no Éden, no início de tudo, Ele procura Adão: Adão, onde estás? E Adão está sem roupa. Porque Adão está nu. Quem foi que te disse que tu estavas nu? Aí ele começa aquele jogo de empurra, botando culpa na esposa, a esposa bota culpa na serpente, e assim, desde o Éden, que o homem não assume os seus próprios erros, mas é na visão de Deus, é na presença de Deus, que todos nós estamos despidos. Todos nós estamos vistos por dentro e por fora. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso exterior. Deus conhece nossas intenções, nossos propósitos. Por isso que não dá para fugir da presença de Deus. E para onde eu iria? Disse o salmista. Para onde eu iria? Se eu for para o fundo do mar e me esconder ali, ali tu estarás. Fundo do abismo mais profundo, ali estarás. Se eu subir aos céus, às estrelas, tu estás aí. Se eu me escondo na noite escura, tu me vês. Então Deus, Ele nos vê em todo lugar. Não adianta se esconder da presença de Deus. E o apóstolo Paulo, recomendando a seu filho na fé, Timóteo, que pregue o Evangelho, que pregue a palavra de Deus, que anuncie o Evangelho, que faça a obra de um evangelista, porque Jesus Cristo vai voltar em breve. Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. É iminente a volta de Jesus. Então devemos pregar o Evangelho em todo tempo, constantemente, em todos os lugares, a todas as pessoas, com correção, com repreensão, com amor, com paciência. Devemos pregar o Evangelho da graça de Jesus Cristo, porque hoje, nesse tempo em que vivemos, 2020,
29 de agosto de 2020, Jesus é o advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então hoje Jesus Cristo ainda é o nosso advogado. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo: prega a palavra, evangeliza, faz a obra de um evangelista. É porque Jesus Cristo virá como juiz. A volta de Jesus não será como advogado, será como juiz. E Ele vai julgar os vivos e os mortos. Por isso que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida hoje, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque Deus voltará, Jesus voltará a essa terra, e dessa vez como juiz. Hoje Ele está como advogado, mas Ele voltará como juiz. Por isso nos imposto esse prazer de evangelizar. É nos imposto, essa missão é nos imposta, a missão de evangelizar, a missão de ser luz e ser sal nessa terra, de ser uma ilha de Deus aqui nessa comunidade. Estamos ilhados, cercados por todos vocês, para dizer a vocês que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo é advogado, mas Ele vai voltar como juiz. Por isso, convença-se a si mesmo, clame a Deus, peça perdão pelos seus pecados, volte-se para Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está afastado dos caminhos do Senhor, está afastada dos caminhos do Senhor, volte-se para Deus. Deus não levará em consideração o tempo da sua ignorância. Deus perdoará você. Ele está dizendo que não leva em consideração o tempo da ignorância, mas Ele fala a todos os homens, a todas as mulheres que se arrependam, porque Ele voltará como juiz. Hoje Ele está entre nós como advogado, Ele está conosco todos os dias, mas um dia Ele voltará como juiz, e Ele julgará toda a terra, e Ele julgará os vivos e os mortos. Por isso, meus irmãos, diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes, todas as coisas são visíveis. Deus, Ele nos vê, mas também em Jesus Cristo, nós somos vestidos com o sangue de Jesus Cristo, com o manto de Jesus Cristo, com a santificação, com a purificação, com a justificação, com a glorificação de Jesus Cristo. Nós somos vestidos. Em Deus nós somos despidos, em Jesus nós somos vestidos, porque Deus olha para nós e vê Jesus em nós. É assim que Deus nos vê. Quando nós dizemos: Senhor, agrada-te de nós, temos que nos lembrar: Senhor, agrada-te de nós em Jesus Cristo, porque Deus nos vê em Jesus Cristo. Naquele momento em que Adão se viu sem roupa, Deus matou um animalzinho ali, tirou a pele do animal e fez roupa para os seus primeiros filhos, suas primeiras criaturas humanas, Adão e Eva. Deus fez roupas para eles, os vestiu, e Deus nos veste em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa vestimenta. Jesus Cristo é a aparência diante de Deus, é a aparência requerida, aceita diante de Deus. Por isso Jesus é o acesso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, senão através de Jesus. Jesus é o único caminho para Deus. Então não perca a conta, fique esperto. Em Deus você é apresentado completamente sem nada. Deus lhe vê por dentro e por fora. Em Jesus você é vestido, e no Espírito Santo de Deus você será revestido. O Espírito Santo de Deus vai encher o seu coração, o seu ser, para que você não peque mais, para que você passe a viver uma vida de santificação. O Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, vai completar a obra que Deus Pai fez quando lhe mostrou o seu pecado.
A lei de Deus mostra o nosso pecado. Jesus Cristo tira o nosso pecado e nos reveste, nos veste com o seu manto santo. E o Espírito Santo de Deus enche o vazio que havia dentro de nós e nos dá poder para viver a vida cristã. Então essa é a palavra que nós podemos dizer a você que está a nos ouvir. Jesus voltará em breve. Por isso, meu irmão, minha irmã, volte-se para Deus, arrependa-se enquanto há tempo, que essa palavra queime nos seus ouvidos, que essa palavra corte o seu coração, que essa palavra, como espada de 2 gumes, penetre a sua alma, o seu espírito, a sua carne, e que você seja salvo na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. E nós vamos orar por você nesse momento, e eu espero que você receba essa oração e faça também essa oração conosco. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua palavra, pela tua revelação, pelo esclarecimento que nos dás do teu Espírito Santo, Senhor. Continua falando aos nossos corações, nossos amigos que estão ao redor de nós, as famílias, os filhos, os pais, as mães, esposo, esposa, avós, tios, netos, sobrinhos, todas as famílias, Senhor Deus, que estão a nosso alcance, ao alcance da nossa voz. Trabalha, Senhor Deus, em suas vidas com a tua palavra. Mexe, Senhor Deus, no seu entendimento. Salva-os e eles serão salvos. Traze-os de volta, Senhor Deus. Reconcilia-os contigo, Senhor Deus. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor, que se reúne aqui nessa praça. Graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio, pela liberdade que temos de anunciar Jesus Cristo aqui nessa praça. Graças te damos, Senhor Deus, pelas pessoas que nos ajudam, pelas pessoas que fazem esse trabalho. Conserva-nos em ti, Senhor, e recebe o nosso esforço, nossa dedicação, nosso sacrifício, pois nós oramos no doce e precioso nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 12. Há uma história aqui em 8 versículos, muito interessante. Uma história que fala de gratidão. João capítulo 12, de 1 a 8, fala de gratidão. E eu gostaria que você pensasse sobre gratidão. Agradecer a seu pai pelo que ele fez por você é moral, é ético, é nobre, é uma questão de educação, de princípios. Agradecer a seus pais, a seu pai e sua mãe, porque cuidaram de você toda a sua vida, e ainda hoje seus pais se preocupam com você. A minha mãe chora porque a gente não vai na casa dela constantemente. Então agradeça, seja agradecido, tenha um coração agradecido aos seus pais. Seja agradecido à sua esposa, ao seu esposo, seja agradecido aos seus filhos, seja agradecido ao seu patrão, seja agradecido, seja sempre agradecido. É o que diz a palavra de Deus. Sejam agradecidos, sejam gratos em todo tempo. Agradeçam a Deus em todo tempo. Essa é a palavra de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 5. Sejam agradecidos. Mas esse texto de João 12, de 1 a 8, nos traz uma palavra sobre gratidão. E diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo.
Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Meus irmãos, aqui está uma palavra sobre gratidão. Maria, ela sempre esteve aos pés de Jesus. Desde que Jesus a salvou, desde que Jesus a curou, ressuscitou seu irmão. Primeiro ele a salvou, a tirou do pecado, da prostituição, da morte eterna, do inferno, e ela passou a ser agradecida. E Jesus foi amigo dela, amigo de Marta, sua irmã, e amigo de Lázaro, e Jesus frequentava sempre a casa deles, ali em Betânia. E uma certa ocasião, Jesus estava ali falando com eles, e Marta estava trabalhando para cima e para baixo, como está também nesse texto que nós lemos, servindo a Jesus. E Maria estava aos pés de Jesus, porque Maria, ela precisava aprender, ela precisava saber, e ela amava os pés de Jesus. Ela foi perdoada, e Jesus disse: quem foi perdoado muito, ama muito. Então, quando você reconhece o seu pecado, você passa a amar muito a Deus, porque você sabe que o seu pecado vai lhe levar, ou ia lhe levar, à morte eterna, à morte espiritual. Então, Maria, ela amou Jesus, amou os pés de Jesus, ela tinha uma devoção diferente. Ela reverenciava o Mestre, ela não conseguia ficar de pé diante do Senhor. Estava sempre aos pés de Jesus. E essa expressão, estar aos pés de Jesus, é indicativo também de uma pessoa que é discípula. Uma pessoa que quer aprender, estar aos pés do Mestre, é um indicativo de que você é um bom aluno, um estudante da palavra de Deus. Você faz reflexões, você medita de dia e de noite, e você será muito abençoado se você amar os pés de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles eram aqueles que andavam atrás do Mestre. O Mestre ia andando na frente, ensinando a eles, peripateticamente. Ele ia ensinando a eles na rua, andando com eles, e eles seguiam a Jesus, e a poeira dos pés de Jesus batia nos pés deles. E aquilo não era só a poeira dos pés de Jesus que batia nos pés dele, na roupa deles, mas também o ensinamento vinha para o seu coração, a meditação, as parábolas, os ensinamentos, a vida de Jesus, a santidade de Jesus, ia impregnando aqueles homens. Não era só a poeira que eles recebiam, porque eles estavam aos pés de Jesus. E Maria era uma dessas. Maria era uma discípula de Jesus, que ficou aos pés de Jesus. No outro momento ali, no sepultamento de Lázaro, Maria corre para Jesus quando o vê e joga-se aos seus pés. Ela gosta dos pés de Jesus. É uma pessoa que tem uma vida devocional, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Você tem na sua casa uma almofada? Coloque lá um nome naquela almofada: altar. Faça daquela almofada um altar. Tome um lugar especial e coloque aquela almofada ali. Todos os dias se dirija para ali. Fique ali. Fale com seu Deus. Deus te ouvirá. Seja um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Estude a sua Bíblia. Se ajoelhe e leia a sua Bíblia de joelhos. E ore ao Senhor e fale com Deus. Deus te ouvirá. Deus te ouvirá. E você ouvirá Deus. Deus transformará a sua vida. Então era essa a Maria que nós conhecemos, que é a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. E nesse episódio aqui, Lázaro já havia falecido e ressuscitado, e ela estava agradecida.
Ela tinha uma profunda gratidão a Jesus. Porque Jesus, além de ter tirado ela da morte eterna, ele livrou o irmão dela, que era muito amado. Lázaro era um homem muito amado, muito humilde, muito simples, um homem que era amigo de Jesus. Jesus o amava. E Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou. E Maria estava muito agradecida por isso. E ela tinha que estar mesmo. Errado é quem não tem o coração agradecido. Errado é quem vive se esquecendo do que Deus fez. Errado é quem vive murmurando e reclamando e distante. Deus nos ama. E Ele nos amou primeiro. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o seu amor nos constrange, disse o apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos constrange. Se você não tem esse apego todo à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, à sua igreja, você precisa se converter. Você precisa crer, você precisa abrir o coração para Deus, você precisa nascer de novo. Porque todo aquele que nasceu de novo é um discípulo de Jesus, e é um discípulo fervoroso, é um discípulo que está aos pés do Salvador o tempo todo, aos pés do Senhor. Ama o Senhor, ama a palavra do Senhor, tudo que diz respeito à palavra do Senhor, ele ama e ele participa, porque é Deus. A palavra do Senhor é o Senhor, escrito num livro. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a melhor maneira de estar na presença do Senhor é lendo a sua Bíblia, a sua palavra. Se você tem uma Bíblia, tem 2 Bíblias, tem 10 Bíblias, muito bem, faz muito bem. Se você lê a Bíblia todos os dias, se você está estudando a Bíblia todos os dias, se você assiste os cultos, se você assiste as mensagens, se você participa, se você foi transformado ou está sendo transformado, se todos os dias acontece algo novo na sua vida, porque você lê a palavra de Deus, você é feliz. Feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Então essa é Maria, essa mulher que estava aos pés de Jesus. Nesse episódio aqui há uma festa, há um banquete, em comemoração, há uma celebração, porque Lázaro havia ressuscitado, e eles estavam alegres, e toda vez que eles recebiam Jesus em casa era uma festa, era motivo para banquete, era motivo para matar o bezerro cevado, para fazer um churrasco. Todos os dias com Jesus era uma festa, era uma grande alegria receber o mestre na sua casa. E naquele dia, Jesus estava sentado ali, e Marta estava servindo, e diz a palavra de Deus que Maria chegou com um vaso, e ela derramou um bálsamo precioso, caríssimo, 300 dinheiros. Você tem hoje quanto é um dia de um trabalhador? 100 reais? Digamos que seja 100 reais, dependendo do trabalhador. 300 dias de um trabalhador, 3 mil reais? Não, mais, muito mais, 30 mil? É isso? 100 reais por dia, 300 dias, dá quanto aí? Quem sabe fazer conta? 3 mil, 10 dias, 1.000, 30 dias, 3 mil. Então 300 dias, 30 mil. 30 mil reais, um perfume de 30 mil reais. Foi o que ela derramou ali. Eu tenho um amigo que ele diz assim: eu só gosto de perfume de um salário mínimo. Preço de um perfume, um salário mínimo. Você já viu isso? Eu nunca vi um perfume de um salário mínimo. Já ganhei Malbec, já ganhei outras coisas assim, que é não sei quanto é um Malbec, mas já ganhei. Agora, aquele perfume ali não era fraco não, irmãos. Quem fez a avaliação foi Judas. Judas era tesoureiro. Ele fez uma avaliação que aquele perfume, ele estava avaliado num valor assim, por baixo de 300 dias de trabalho de um trabalhador. Se for 100 reais, 30 mil reais. Então, imagina só.
30 mil reais ela derramou ali em Jesus. Derramou nos pés de Jesus, porque ela amava os pés de Jesus. E aí, Judas vai reclamar. Ele vai reclamar, ele vai dizer, para que fez isso? Podia pegar esse dinheiro aí e comprar comida para dar aos pobres, ou podia dar esse dinheiro aos pobres, comprar roupa, comida. Mas Jesus disse, deixa, ela fez isso para me preparar para a minha morte. Estava ali nos dias da morte de Jesus. Ela fez isso para me preparar para a minha morte, para me embalsamar. E eu fico pensando, irmãos, é uma imaginação, que Jesus, quando estava ali na Via Dolorosa, carregando a cruz, o cheiro ali não era de sangue propriamente, o cheiro ali era daquele bálsamo que Maria derramou nos pés de Jesus, porque era algo que incensou todo lugar, todo mundo percebeu. O culto dela foi diferente, ela não percebeu as pessoas que estavam ali ao seu redor, ela não levou em consideração o fato de ser uma pecadora terrível, que todo mundo achava que era uma pecadora e era mesmo. Mas ela foi, derramou o perfume em Jesus, e era esse o seu culto. Foi essa a sua atitude, a sua oferta, e Jesus a abençoou por isso também, e a recompensou. E Jesus diz em Lucas, que em todo lugar que for pregado o evangelho, vai se falar da atitude dela. Interessante que a gente está falando aqui, 2000 anos depois, em Jardim Maranguape, estamos falando da atitude daquela mulher. Foi Jesus que falou. Jesus, você tem dúvida que Jesus sabe das coisas? Você tem dúvida? Ele disse, em todo lugar onde for pregado esse evangelho, vamos falar da atitude dela. Não tenha dúvida, Jesus sabe das coisas, e Ele sabe que você está hoje aqui, e Ele conhece o seu coração, e Ele quer vestir você com o manto sagrado do seu sangue. Ele quer santificar você, Ele quer salvar você, Ele te ama naquela cruz, verdadeiramente Ele te ama, e Ele quer lhe dar o seu Santo Espírito, para que você possa resistir no dia mau, para que você possa vencer o pecado, e se santificar cada dia mais. E foi o que aconteceu com Maria, com Lázaro, com Marta. Que Deus abençoe cada um de nós. Meus irmãos, eu quero fazer aqui nessa praça, diante dos irmãos, um apelo. Consagre-se ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. O que você está fazendo? Faça mais. Faça mais. Mas eu já estou fazendo, já estou me empenhando, faça mais. Um dia Deus lhe chamou. Há uma canção, Fernando, que diz, eu tenho um chamado. Não é? Eu tenho um chamado. Todos nós temos um chamado. Estamos aqui nessa praça sentados ou em pé, porque temos um chamado. Deus nos chamou. O que você está fazendo com esse chamado? Esse chamado é um perfume de quanto? Quanto vale o seu chamado? Você foi chamado por Deus, você está sendo conduzido por Deus, ou você brecou, deu um freio, você parou, você não está mais seguindo o seu mestre. Pense no seu evangelho, ou no evangelho que você está vivendo para Deus, a forma que você está vivendo. Faça uma avaliação, mediante o texto que nós lemos, mediante tudo que foi dito até agora, mediante o acontecimento na vida de Maria ali, quando ela derrama de si uma propriedade. Alguns anos atrás eu estava na convenção, e chegou um pai e uma filha, e o genro. 3 pessoas chegaram na convenção, e eles tinham uma gratidão, um espírito agradecido, coração agradecido. E eles disseram, eles estavam com uma sacola de perfume, de boticário. E ele disse, o pai disse assim, eu quero dar pastor, eu trouxe aqui um presente para os missionários, uma oferta para os missionários. Eu disse, muito bem, meu irmão, muito bem.
Eu pensei, isso deve ser sabonete, perfume, deve ser coisas assim. E ele disse: pastor, eu quero dar isso aqui porque eu estou agradecido. A minha filha teve um câncer no céu da boca, e era um tumor maligno que estava matando a minha filha. E foi feita uma cirurgia e o Senhor a curou. E ela está aqui, e eu vim aqui agradecer a Deus, e eu trouxe essa oferta aqui para agradecer a Deus. Muito bem, eu peguei a sacola assim, botei num canto e disse: vamos orar, vamos agradecer. Ele disse: pastor, o senhor não vai contar não? Contar. Aí foi que eu entendi que era dinheiro que tinha ali. Meus irmãos, era uma sacola de dinheiro. Aquele homem deu a sua casa, o dinheiro de comprar uma casa. Ele disse: eu tenho guardado esse dinheiro para comprar uma casa, mas a minha filha foi curada, e eu estou agradecido. Eu quero dar esse dinheiro para missões. Meus irmãos, que coisa mais linda. Foi um dos grandes momentos da minha vida na convenção. Foi um dos grandes momentos da minha vida ali naquele trabalho. E aí nós recebemos irmãos, aquele dinheiro dava para pagar todos os missionários. Era uma folha inteira. Nós estávamos sem dinheiro para pagar. Pagamos ali, coração agradecido. Foi uma bênção grandiosa. O que nós podemos fazer? E eu, quando falo nisso, não falo só de dinheiro. Dinheiro é uma manifestação palpável da nossa gratidão. Deus nos abençoa e a gente é agradecido a Deus, e a gente dá o nosso dinheiro, e a gente dá a 10ª daquilo que ganhamos, com muito prazer. Ninguém aqui faz isso forçado. E a gente dá uma oferta também, para ajudar as pessoas, para comprar cesta básica, e é assim que nós agimos também. Mas temos mais a dar ao Senhor. Podemos dar mais ao Senhor. Temos nossos talentos, temos nossos dons, temos a nossa voz, temos a nossa inteligência. É por isso que o Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que você vai expressar diante de Deus a sua gratidão? Como você vai expressar diante de Deus a sua gratidão? O que você vai fazer para mostrar a Deus que você tem o coração agradecido pelo que Ele fez? Essa é a pergunta, esse é o apelo que eu faço a você. Você tem um chamado? Se você tem um chamado, por que você nunca mais falou nisso? Se você tem um talento e nunca mais colocou diante de Deus para abençoar outros, para abençoar a igreja. Se você tem a fé, e porque essa fé continua pequena, não tem crescido, você precisa colocar diante de Deus a sua vida, assim como Maria fez, Lázaro, Marta e os discípulos, e os apóstolos, e os profetas, e os mártires do Evangelho. Que Evangelho é o seu? Que Evangelho é o seu? Consagre hoje a sua vida. Reconcilie-se com seu Deus. Faça mais para Deus. Faça mais por Deus. Faça mais pelo próximo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fica esse apelo. Se você quiser manifestar publicamente a sua decisão, como está o seu coração? O que Deus falou para o seu coração? Você pode conversar comigo logo após, ou conversar com qualquer um dos irmãos. Você pode falar: olha, eu quero fazer mais. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero dar a minha vida. Estou dando somente parte de mim, muito pouco, ou não estou dando nada de mim. Eu quero dar mais, eu quero fazer mais, eu quero ser mais
esse é o tempo do fim, nos procure logo em seguida. Deus abençoe cada um de nós. Vamos cantar? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos terminar o culto de hoje, mas eu quero reiterar o convite para que você assista nosso canal de YouTube, as mensagens da Palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape. Procure, você vai encontrar. Deus tem uma mensagem para o seu coração ali. E também culto presencial, amanhã à noite, 19h30 às 20h30, lá na nossa base, na nossa sede, aqui próximo ao campo do Grêmio. Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape. O pregador será pastor Marcos Queiroz. Temos uma limitação de pessoas nos cultos, por isso você precisa se apressar, se inscrever para participar conosco.
Será um culto abençoado e abençoador. Um culto que prestaremos a Deus, o Deus eterno, que nos fez ver a sua glória em Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, sejam derramados sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.